Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez para a nossa edição do Questões Polêmicas do Compliance. É um prazer muito grande estar por aqui. Já vou colocar o Wagner para a gente começar a falar com vocês. Nós temos aí novidades, nós temos algumas novidades para tratar com vocês. Portanto, grande Wagner! Tudo bom? Marcelo, colegas, mais uma live aqui de assuntos polêmicos. Boa Mais, noite para todos. mais uma live de questões polêmicas. Estava dizendo aí para os colegas que a gente estava preparando aí algumas novidades ainda esse ano, né? Da ideia de nós fazermos o nosso happy hour. Isso. Então a ideia, pessoal, Sensacional. já está aqui, ó. Está aqui Marta Giovannini, Laércio Almeida, Lívia Gonçalves, a Luciliane já está por aqui, o Jefferson. Então, já tem uma opção de gente aqui. E aí, a gente vai enfatizar no final, né, Wagner? Que eu acho que é sempre bom a gente enfatizar para as pessoas que entram depois. Mas a ideia, pessoal, Sim. é nós elaborarmos aí no dia 1º de dezembro, não é isso, Wagner? Isso mesmo. Nós vamos fazer um evento que seria um happy hour, que seria o fechamento dessas questões polêmicas que nós empreendemos aí ao longo desse ano. Eu tive a grata satisfação de estar empreendendo com o Wagner esse projeto aí, e vocês serão os nossos convidados para participar desse evento em que nós faremos esse happy hour no dia 1º de dezembro para encerrar o ano com chave de ouro com essas questões polêmicas. Não é isso, Wagner? Isso mesmo. E não é para ninguém ficar preocupado que ninguém vai precisar pegar avião, nós não vamos fazer nenhuma aglomeração para fazer o happy hour. Nós vamos fazer o nosso happy hour via Zoom. É isso aí. E aí a gente entra, cada um com a sua bebida, quem quiser tomar cerveja, quiser tomar vinho, água com gás, que é o meu caso, quem quiser tomar café, suco de laranja, cada um escolhe o seu, paga a sua própria conta e vem bater papo com a gente aqui no Zoom no dia 1º de dezembro. Tá? Vai ser um prazer, hein, pessoal, ter vocês todos aí. Já marquem na agenda de vocês e a gente vai operacionalizar da seguinte maneira. Todos vocês que nos acompanham aqui, eu vou mandar para vocês por direct um link de uma página que vocês vão fazer as inscrições para que a gente possa organizar a presença de vocês no dia 1º de dezembro, tá certo? Naturalmente, né, pessoal, que vocês que estão sempre nos acompanhando aqui vão ter o privilégio de poder participar conosco lá desse happy hour. Então, o protagonismo vai ser de vocês com os nossos bate-papos de sempre, como nós sempre fazemos por aqui, tá certo? Então, vocês fiquem atentos, que vocês vão receber aí um link para vocês fazerem as inscrições de vocês. Lembrando, né, pessoal, como a gente sempre fala, né, o Zoom tem uma capacidade limitada. Portanto, assim que eu mandar o link, é bom vocês se atentarem para que a gente possa, para vocês garantirem a presença na interlocução conosco, né? Porque senão vocês só vão conseguir assistir por outras plataformas que vocês vão conseguir assistir, mas não vão poder fazer a interação. Então, apressem-se, eu vou mandar esse link no máximo até amanhã para vocês, fiquem tranquilos. Vocês todos vão receber via direct aqui no Instagram o link de vocês. Para alguns de vocês que eu tenho e-mail, eu vou mandar por e-mail também. E vocês vão poder, naturalmente, participar conosco nesse coroamento desse nosso ano, que foi um ano muito positivo. Tá certo, pessoal? Isso aí. Bom, a gente vai falar nisso no final dessa live de novo. Vamos falar na semana que vem. Mas esse vai ser um evento restrito para nós aqui, para nossa turminha aqui. Vai ser um clube fechado, não vamos ficar mandando convite para outros, porque a interação é nossa. Quem está participando conosco aqui, para a gente bater papo, então, na primeira terça-feira de dezembro. Então,
sem muitas delongas, Marcelo, vamos começar porque nós temos bastante assunto hoje aqui, viu? Vamos lá, que a gente ainda tem muita polêmica para tratar. Vamos nessa. Isso, é isso aí. Bom, hoje, começando com o assunto número 62. Olha a pergunta. O Compliance Officer precisa se preocupar se os funcionários da empresa gostam dele ou não? Ele tem que ser o cara que todo mundo gosta, como é que é? Essa parece até uma questão simples, né? Até meio óbvia, mas eu acho que vale a pena a gente entrar um pouquinho numa discussão aqui para mostrar por que essa questão pode ser polêmica, tá? Então vamos lembrar primeiro o que o Compliance Officer faz. Ele existe para quê? Então, o Compliance, e assim a gente vai lembrando, inclusive, de outros temas que a gente falou em outras oportunidades. O Compliance Officer, ele tem a missão de fazer com que o sistema de compliance prospere na sua organização, que ele alcance o sucesso, que ele seja efetivo, que cumpra aquilo que os pilares do sistema impõem. Então, pilares são 3, prevenir, detectar, corrigir. Não são 10, são 3. São esses 3 aqui. Bom, mas o que significa a gente alcançar o sucesso? Né? O que significa ser efetivo na questão do compliance? Provavelmente todos vão concordar comigo que o compliance ele só vai ter êxito quando ele estiver contribuindo para a empresa alcançar os seus objetivos maiores. Seja conquistar mais mercado, seja ter mais lucro, vender mais, ter melhores produtos, etc. Mas tudo isso com uma condição, mantendo a ética e a integridade em todas as suas atitudes e suas ações. Por que isso é importante, gente? Importante porque o compliance ele não é contra a organização. Na verdade, é a organização que paga o salário do pessoal do compliance, né? Então, a gente precisa saber que o compliance está lá para ajudar, não pode estar lá para atrapalhar. Pois bem, para a gente chegar a esse ponto, o Compliance Officer ele precisa implementar um sistema de compliance que seja consistente, precisa ser robusto. Esse sistema ele tem que conseguir, por si próprio, gerar todos os resultados necessários para que a gente possa dizer que ele está alcançando o sucesso de verdade e que ele é efetivo. O sistema, com esse nível implementado, o Compliance Officer ele vai ter que assumir diversos papéis. Dentro desse sistema, o sistema rodando, ele vai ser, por exemplo, um sensibilizador. A gente já falou isso aqui, mas eu acho que vale a pena repetir. Ele vai ser um sensibilizador para que todos da empresa o sigam. Provavelmente vai haver dúvidas, e nesse caso o Compliance Officer precisa ser uma espécie de help desk para responder essas dúvidas, dar dicas, ou seja, vai fazer o papel de conselheiro, é um outro papel. Em outro momento, ele precisa também fazer o papel de defensor do programa, porque alguém pode querer negligenciar, então ele tem que ir lá e segurar as pontas, não deixar os requisitos não serem alcançados. Às vezes, o Compliance Officer vai ter que arregaçar as mangas, vai ter que ir a campo e ajudar as pessoas como se ele fosse um facilitador, para que alguma coisa funcione bem. Então, de uma forma bem resumida, eu falei aqui dos 4 papéis do Compliance Officer: o sensibilizador, conselheiro, defensor e facilitador. E dito isso, eu queria lembrar mais uma coisa, que eu também falei em outras lives, que está relacionado assim com o comportamento do ser humano. Se a gente pudesse dividir as pessoas em 3 grupos, eu sempre falo, vai ter um grupo pequenininho que faz o certo sempre. Aquelas pessoas que se encontrarem dinheiro e estiverem passando fome, eles vão devolver o dinheiro. Esse é um grupinho pequenininho. Tem também aquele grupinho pequenininho, que são aquelas pessoas que querem fazer as coisas erradas sempre e querem tirar vantagem em tudo. E tem o grupo do meio, que são as pessoas que às vezes fazem o certo, às vezes fazem o errado, reclamam sempre de que existe corrupção, mas na hora de fazer as coisas também não faz muito. Então tem esse grupo do meio. Então, o sistema de compliance,
ele precisa atuar com esse grupo do meio, que é o maior grupo dentro da empresa. Nós temos que trazer essas pessoas para que as pessoas migrem para o lado daquelas pessoas que fazem as coisas certas. No grupo que já faz o certo, não precisa fazer nada, ele já está fazendo o certo. E no grupo que não faz o certo, que só quer fazer coisa errada, gente, não adianta. São pessoas de má índole, são pessoas interessadas apenas na vantagem própria. Vocês acham que que esse grupo de pessoas, essas pessoas vão ler código de conduta, vão participar do treinamento entusiasmadas? Não, nada. Só que nós precisamos identificar quem são essas pessoas para que a gente possa, então, tomar as medidas cabíveis. Por isso que no grupo do meio, a gente precisa sensibilizar, aconselhar, atuar como facilitador o tempo todo. E isso vai dar substância suficiente para que o Compliance Officer consiga o seu propósito. Aqui sim, o Compliance Officer precisa ter adeptos, porque ele precisa que as pessoas o apoiem. Ele vai precisar usar todo o seu perfil, ser uma pessoa educada, uma pessoa respeitadora, amável, proativa. Então vocês vejam só, em momento algum, eu disse que o Compliance Officer tem que ser amado por todos. Se ele fizer bem o seu papel, com seriedade, com profissionalismo, e utilizando os seus atributos, os dois grupos, então aqueles que fazem a coisa certa e aquele grupo do meio, que representam quase que a totalidade das pessoas da organização, são as pessoas que vão apoiá-lo. E aqui vai ficar tudo certo, as pessoas vão gostar do compliance naturalmente. Onde que o compliance poderá ser odiado? Aquele grupo que quer manter o status quo anterior. Aquele grupo que quer continuar fazendo coisa errada. E aí, meus amigos, o Compliance Officer não deve gastar 1 segundo do seu tempo para ser amado. Ele não está aí para ser amado. Ele está aí para fazer o trabalho dele. E se essas pessoas não estão gostando, o problema é delas. O Compliance Officer ele não está na empresa para fazer com que todo mundo goste dele. Isso não faz parte do seu roteiro. O Compliance Officer precisa cumprir o seu objetivo. E se ele estiver fazendo bem o seu trabalho, aqueles que não vão gostar do Compliance Officer, provavelmente é uma pessoa que está contra o sistema de compliance da organização. Então, resumindo, todos precisam gostar do Compliance Officer? Não. Ele precisa se preocupar com isso? Precisa. Porque a maioria das pessoas, são as pessoas que fazem parte dos dois grupos, se essas pessoas não estiverem gostando do Compliance Officer, significa que ele não está fazendo bem o seu papel. Então é um mal que ele precisa aí combater, é um mau indício, se essas pessoas desse grupo não gostarem dele. Mas, daquele outro grupo, não tem que perder 1 minuto do tempo dele. Tá? Então fica assim essa colocação, que o Compliance Officer não está aí para agradar 100% das pessoas, mas ele tem que estar preocupado em saber se as pessoas estão gostando dele ou não, para ele poder saber se vai ou não ter que fazer alguma coisa. Porque se ele descobrir que as pessoas do mal estiverem não gostando dele, é um bom sinal. É um sinal que ele está fazendo bem o seu papel. Mas ele precisa olhar. Ok? Ok. Não, Isso é fundamental, né, Wagner? Eu estou lembrando aqui, e até o James também lembrou, você trata desse assunto no livro sobre são os chapéus do compliance, né? Você fala sobre... Aliás, o James fez uma coisa muito legal, ele colocou os conectados pelo compliance, todos de chapéu, os 4 chapéus, né, fazendo uma alusão aí a esse assunto. Fiquei assim muito feliz quando eu vi, né, James? O James, aí de vez em quando apronta umas aí para mim, me deixa aí feliz da vida. Isso é legal porque você trata com profundidade. Quem tiver curiosidade de se aprofundar nesses elementos que são fundamentais para que o Compliance Officer possa verdadeiramente desenvolver essa capacidade de aproximação dos sujeitos, é importante que vocês conheçam essa teoria que o Wagner nos trouxe dos chapéus do Compliance Officer,
que é exatamente isso que foi dito aqui. Acho que é fundamental, até porque o compliance ele é um sistema que vai pressupor que as pessoas possam verdadeiramente participar delas e a gente possa, dentro dos pilares, a gente possa prevenir, detectar, e aqueles que são do mal mesmo, que essas pessoas, a gente possa corrigir e alijá-los desse processo para os quais elas demonstram ostensivamente que são incompatíveis com a existência de um programa de integridade dentro da organização. E me parece, Wagner, que no primeiro momento essa questão é de absoluta importância. O Compliance Officer buscar utilizar todos esses chapéus, sobretudo no momento da implementação do compliance, é decisivo para que ele possa colher resultados futuros, quando do monitoramento, quando do aperfeiçoamento do mecanismo de compliance no futuro. Então, essas características relacionais que devem estar presentes no compliance, além da competência técnica, né, da senioridade, que também é outros aspectos que nós já falamos aqui, são eixos fundamentais para que o sistema de integridade possa ter sucesso. Deixa eu só registrar aqui a participação. O James pontuou aqui a questão dos chapéus, e ele ainda falou aqui, ó, os grupos são 15% desonestos, 15% íntegros e 70% de honestos, para quem o sistema deve focar, né? Ele pontuou essa participação dele aqui. Tem uma pergunta... Você sabe até uma coisa, viu, Marcelo? Marcelo, James, né? Eu já vi muitas teorias e pessoas falando desses percentuais dos mais variados, tá? Eu já ouvi falando 15, 15 e 70, já ouvi falando 5, 5 e 90, 10 e 10 e 80, e as pessoas falam... Então, uma coisa é certa, os grupos de extremo são grupos pequenos, e a maior parte está no meio. E é essa maior parte que nós temos que trabalhar no compliance para trazer essa parte para o extremo que já faz a coisa certa, tá? E a hora que a gente conseguir isso, nós vamos ter isolado um grupo muito pequeno de pessoas que continuam fazendo coisas erradas. E essas pessoas vão ficar visíveis logo, logo. Vai sair no canal de denúncia, vocês vão perceber pelos atos, vocês vão perceber por atitudes no seu dia a dia. E aí a gente vai começando. Aqueles que não saem por gosto da empresa, a gente vai arrumando um jeito de tirá-los, porque a hora que ele fizer alguma coisa errada e for pego no canal de denúncia, né, a gente vai tomar uma medida, e uma medida séria, dependendo, claro, da gravidade da atitude. Então, independentemente do número, eu sempre falo pequenininho, pequenininho e no meio, porque existe uma controvérsia, e aí tem gente que fica depois se apegando. Não, você falou 15%, não era 17% ou era 13%, né? Então, aí depois tanto faz. O importante é a gente entender esse processo para que depois a gente possa, de fato, atuar naquele que é o grupo maior, que é o grupo do meio, né? Que precisa, de fato, se engajar. Não pode. Esse grupo do meio também tem a mania de ficar só reclamando, né? O Brasil vai mal, tem corrupção. Bom, mas o que você está fazendo? Não sei. Então a gente tem que ajudar essas pessoas a passarem a fazer as coisas certas também. É a galera que procura buscar a culpa fora do que dentro, né? Mais fora dele do que refletindo para ver o que pode ser feito, né? Ô Wagner, tem uma pergunta aqui, eu vou fazer, aí você pode avaliar aí o momento para responder, de acordo com as polêmicas. A Luciliane, ela fala assim, ó, o que você acha que das empresas que estão sugerindo que o Compliance Officer assuma o papel de DPO também, quer dizer, a acumulação dessas duas funções aí? Sim. Olha, nós, inclusive, essa foi uma pergunta que surgiu de uma live há uns 4, 5 semanas atrás, exatamente igual a pergunta, e a minha sugestão é a seguinte, gente, o que eu expliquei com bastante detalhes, e eu acho que vale a pena, quem não esteve presente naquela live, vale a pena dar uma procurada no vídeo, porque ali a gente entrou em detalhes. Mas, assim, resumindo, os dois programas, tanto o compliance quanto relacionado às questões da LGPD, são sistemas de gestão, os dois.
E são sistemas de gestão que o formato deles é muito parecido um com o outro. Então, se você colocar, o conteúdo é diferente, tá? Então eu falo assim, olha, gente, você vai fazer um Risk Assessment. É óbvio que o conteúdo do Risk Assessment do Compliance é diferente do Risk Assessment do LGPD. Mas eu posso fazer um evento único para tratar os dois temas. Então, em vez de eu gastar 2 horas para o Compliance, mais 2 horas para o LGPD, talvez eu gaste 2 horas e meia e consiga fazer os dois. Isso vale para os treinamentos, isso vale para a comunicação, isso vale para o relacionamento com o top da organização, que é o tone the top que a gente precisa, o monitoramento, os controles, os procedimentos. Então, o pacote inteiro, ele tem uma sinergia enorme. Então, se eu fosse o dono da empresa, eu ia chegar e falar o seguinte, Compliance Officer vai ser o DPO, ponto final. Porque é um ganho tremendo para a organização. Agora, é obrigado a ser? Não, não é obrigado a ser. A empresa pode tomar uma decisão e falar assim, olha, eu quero os departamentos separados. Imagine uma empresa, eu vou dar um chute aqui, uma empresa de 30 mil funcionários. Ele vai ter um departamento de compliance com 15 pessoas ou 20 pessoas, e de repente ele vai ter uns 15 trabalhando na parte da LGPD. Pode ser departamentos separados? Pode. Qual que é o grande pulo do gato? Que o DPO e o Compliance Officer se alinhem nas metodologias, para que a empresa ganhe com isso. Então, na hora de fazer uma reunião com a alta direção, com todos os diretores, o DPO e o Compliance Officer vão juntos, porque aí eles aproveitam no mesmo evento fazer o mesmo tipo de discussão lá para que todo mundo aproveite. Porque senão o que vai acontecer? Lá vai o DPO tentar marcar uma reunião com a diretoria, leva lá uma semana para marcar a agenda de todo mundo, acabou de marcar a reunião, vem o Compliance Officer. Vamos fazer uma reunião de novo com a diretoria e os dois estão tirando as pessoas que irão realizar o core business da organização. Né? Então, DPO e Compliance Officer, a maravilha é que fosse o mesmo. Isso não significa que você vai pegar o departamento de compliance e vai falar assim, a partir de agora você é responsável por esse assunto também e não vai dar recurso, porque aí você mata o pessoal do compliance. Né? Então você tem que dar também, você tem que dar responsabilidade, você tem que dar os recursos necessários, porque o trabalho relacionado ao programa de governança em privacidade, que é a questão do LGPD, gente, quem não sabe desse assunto ainda, se prepare, hein? Porque ele é punk, ele tem atividade pra caramba. Então se prepare porque o assunto é sério e é bem complexo, não é simples. Agora, a empresa vai trabalhar, é melhor que faça junto. Então esse é o resumo, viu, Luciliane? Se você quiser pegar até mais detalhes, dá uma olhadinha nos vídeos nossos lá na Compliance Total, que a gente fala, eu entro até em mais detalhes, explico um pouquinho de como que é a gestão, dou outros exemplos, inclusive. Tá? Luciliane, no site da Compliance Total, os vídeos eles estão divididos por temáticas. Então você facilmente consegue identificar lá qual é o vídeo que a gente tratou especialmente desse assunto. Eu agora não vou me recordar exatamente qual foi o episódio que a gente tratou, mas está fácil de você achar lá, tá certo? Tem um aspecto que eu queria só aproveitar a oportunidade também de ressaltar. São duas questões que você falou aí que me veio na cabeça agora, Wagner, são interessantes. Essa história da proteção de dados hoje está parecido com aquele sujeito que acha que, como ele é uma empresa privada, ele não tem relação com o poder público, ele não precisa do sistema de integridade. Então, vocês têm verdadeiramente que prestar atenção. Porque essa não passa da segunda pergunta, não passa. Então, quase todas as organizações tratam dados, nem que sejam de fornecedores, nem que sejam de funcionários, e você precisa de uma política de dados pelo LGPD, portanto, é importantíssimo atentar para esse fator de governança dos dados dentro das organizações, para que vocês não possam ficar suscetíveis a algum tipo de reprimenda pela recém-criada agência de proteção de dados. Isso é super importante que vocês se antenem sobre esse assunto.
E tem um outro fator, Wagner, que eu acho que você matou o assunto quando você diz assim, há necessidade de haver identidade de metodologias, né? Então não dá para você ter uma metodologia, ainda que a empresa tome a decisão de fazer as questões de maneira apartada, quer dizer, você ter um DPO e ter um Chief Compliance Officer dentro da organização, se as metodologias forem... Eu fico imaginando um DPO e um CCO fazendo uma apresentação de metodologias diferentes para um conselho de administração. Vai ser um desastre. Vai ser um desastre. Os caras não vão conseguir entender por que um é de um jeito e o outro é do outro, porque, no fundo, não são tão diferentes assim como você muito bem explicou. Portanto... Marcelo, deixa eu só fazer uma coisa. Enquanto você estava falando, eu já fiz a lição de casa aqui e eu identifiquei, tá? Lucilene, é o seguinte, ó, live número 13 e foi o tema número 43, tá? Perguntando se o Compliance Officer pode ser o DPO ou não. Então, eu sugiro que você assista esse pedacinho que tem bastante informação lá. Ok? Então tá lá. Deixa eu só registrar. Vamos aqui, lá, então. O James botou aqui, ó, na Bélgica, teve uma multa enorme para uma empresa de telefonia que nomeou o Compliance Officer como DPO. Se começar a usar isso aqui, vai dar ruim. A acumulação das funções resultou nessa multa lá na Bélgica, o James está registrando aqui. Mas eu acho que o motivo não foi esse, né? Não foi pelo fato de ser DPO e Compliance Officer. Teve outro probleminha lá. É que os caras não fizeram a lição de casa. Acho que foi outro. Né? Deram uma função para um e o cara acabou não fazendo o trabalho. Então aí é o problema não pelo fato dele ser um Compliance Officer e DPO ao mesmo tempo. Tá? Pelo que eu entendi, eu vi por cima essa notícia, mas não foi pelo fato especificamente de ser o mesmo cara. Tá? Bom, enfim, vale a pena depois a gente dar uma olhada e, se for o caso, a gente traz essa questão aqui também para uma próxima discussão. Beleza. Tá bom? Vamos para o próximo, então, Marcelo. Veja só, o outro dia, depois da nossa live, um amigo, né, mandou uma pergunta para mim e eu falei assim, escuta, mas já tratei esse assunto lá, você já não viu? Ele falou, não, você tratou, mas não era sobre isso e tal. E aí ele me deu mais ou menos o norte do que ele estava pensando, então eu vou trazer de novo essa questão aqui para eu seguir de acordo com o norte do que ele me orientou. Tá? Ele perguntou o seguinte, eu devo treinar meus parceiros comerciais? Tá? Então, a resposta é depende, viu, Marcelo? É verdade, não é brincadeira não. Nesse caso, eu tô aprendendo com os advogados. Mas no caso, depende mesmo. Precisam ou não. Então, veja só. Primeira coisa que a gente precisa saber. Você vai treinar os seus parceiros por quê? Qual é o objetivo? Então, antes da gente sair respondendo aí a questão polêmica, vamos falar um pouquinho, até para a gente entender por que esse assunto apareceu de novo, né? De onde que veio esse assunto, e eu vou contar um pouquinho aí da troca de mensagens com esse meu amigo aí no WhatsApp. Então, obviamente nós não iremos encontrar quem foi o primeiro cara que pensou nisso, tá? Mas eu vou me arriscar a fazer algumas inferências da questão dos terceiros. Vejam só. Alguém, não sei quem, percebeu que os terceiros, eles são, de fato, um enorme problema para o compliance nas empresas. É um baita risco. Alguém percebeu isso. Razões não faltam e todos nós sabemos aqui. Se os terceiros fizerem alguma coisa errada, a responsabilização vai poder respingar na contratante. Então, alguma coisa precisava ser feita para mitigar os riscos. Naquele momento, esse alguém que percebeu isso, sugeriram algumas questões, algumas medidas. Tá? Então, dessa forma, as medidas que surgiram foram o seguinte, olha lá. Tudo isso é inferência da minha parte, que eu tenho quase certeza que foi assim que aconteceu, mas eu não tenho nenhuma base científica para provar que foi assim, mas veja só. A primeira providência foi o tal da due diligence, para ver se o terceiro a ser contratado não tinha uma má reputação. Daí foram incluídas cláusulas nos contratos
de modo a comprometer o terceiro e não fazer coisa errada. Inclusive, as cláusulas mais propagadas ali eram o tal do, lembra do audit rights, que, né, são os direitos de auditoria, e o encerramento do contrato caso a gente descobrisse que o terceiro tinha algum desvio de conduta. E, por fim, a terceira medida era mandar o código de conduta para os terceiros assinarem. Então, essas eram as 3 medidas que apareceram lá atrás. As pessoas pensavam naquele momento que o assunto estava resolvido. A gente faz essas 3 coisas e resolvemos. Um ledo engano. Tá? Quem adotou essas 3 medidas, e somente essas 3 medidas, continuou vendo os casos envolvendo os terceiros, os casos acontecerem. Ou seja, as 3 medidas estavam sendo adotadas e não estavam tentando, não estavam resolvendo. Tá? Em outras palavras, as 3 medidas não foram efetivas. Elas não são efetivas. Mas, meus amigos, estava na cara que essas medidas não iam funcionar. Naquele momento, a pergunta seria, alguém parou para pensar de fato na solução? O que se via era todo mundo seguindo mais ou menos os mesmos passos. Sabe aquele efeito manada? A gente já falou aqui. Sai um boi correndo, todos os outros saem correndo atrás. Ninguém para pensar. E aí você fala assim, pense um pouco nas 3 medidas. Então vamos lá, nós já falamos sobre isso nas lives passadas. Tá? Então vejam só, due diligence. Due diligence é como a gente dirigir um carro olhando para o retrovisor. Tá? Tô olhando para o passado. Quem que garante que uma empresa que nunca apareceu no jornal, ela vai continuar assim para o resto da vida? Ou o contrário. Se ela já apareceu no jornal, significa que ela vai continuar transgredindo a vida inteira? Então não há segurança nenhuma nisso. Além disso, veja só, eu sempre comento isso. Se a gente olhasse 10 anos atrás e nós fizéssemos due diligences para todas as empresas da Lava Jato, naquele momento, todas elas iam passar com louvor. Mas elas estavam, naquele mesmo momento, cometendo ilicitudes aos montes. Portanto, o próprio processo da due diligence ele não é efetivo. Ele precisa ser feito, gente. Eu não estou falando que não é para fazer. Ele precisa ser feito. Mas nem de longe, a due diligence é um sinal de tranquilidade para quem fez. Isso tem que ficar na cabeça de todo mundo. Não é porque você fez a due diligence que você vai dormir tranquilo. Porque se você for dormir tranquilo, você não pensou no que nós estamos falando agora. Então essa é a primeira medida. Segunda medida, cláusulas de contrato contendo aspectos de compliance. Vejam só, vocês acham que as empresas que estão fazendo irregularidades, elas vão deixar de fazer porque assinaram um contrato? Gente, tem lei que pode colocar o cara na cadeia e ele continua fazendo. Agora, porque ele assinou o contrato, ele vai parar de fazer? Que ilusão é essa? Isso aí é conversa para boi dormir, né? Como a gente falava lá no interior, né? Conversa para boi dormir. É bobagem esse assunto. Além do que, as cláusulas de contrato, quando você for aplicar a cláusula, é porque a coisa já aconteceu. Então é reativo. Se o cara transgride a lei, quiçá uma cláusula de um contrato, né? Então... o cara fala assim, o máximo que pode acontecer é eu perder o contrato. O outro ele vai preso. Então é besteira achar que a cláusula do contrato vai eliminar as irregularidades acontecendo no mercado. Elas ajudam? Tudo bem, pode até ajudar, mas elas mitigam o risco de verdade? Não. Tá? Sem contar que, para você aplicar a cláusula, é porque a coisa já foi, já aconteceu, e nós não queremos que aconteça. E aí a terceira medida, inócua também, código de conduta para os terceiros assinarem. Alguém, em sã consciência, conhece alguma empresa no mundo que mudou a sua conduta só porque assinou um código? Não existe. Isso aqui também, de novo, conversa para boi dormir. Não existe. As empresas assinam o código de conduta porque tem que assinar. Então aqui é uma tentativa de muita gente, não são todos, mas muita gente, de fazer documentação para mostrar que fez alguma coisa. Então é conversa, é o tal do me engana que eu gosto. Mandar o código de conduta para os terceiros até que é legal, é até uma ação de cidadania.
que tem terceiros bem intencionados que vão utilizar o código como referência para montar o seu código. Bacana, isso é legal. Então, mandem o código de conduta sim. Agora, aqueles terceiros que são mal intencionados, que esses sim seriam o foco do código de terceiro, do código de conduta, eles vão jogar o seu código de conduta no lixo. Eles não vão nem ler. Por isso que os códigos eles não são efetivos também. Ou seja, 3 medidas praticamente inócuas para o nosso objetivo. Elas não mitigam o risco coisíssima nenhuma, elas têm sua serventia, mas para outras coisas. Mas elas não mitigam os riscos de os terceiros cometerem ilicitudes. Aí o que aconteceu? O tempo passou, alguns anos. Os problemas continuavam acontecendo com os terceiros. E qual era a saída? Alguns iluminados, que eu também não sei quem, sugeriram fazer treinamento para os terceiros. Pessoal, outra grande bobagem para se somar às 3 medidas anteriores. Pergunta, qual é o público-alvo do seu terceiro? Você vai treinar 100% dos funcionários do terceiro? Claro que não. Você imagina, né? Eu aqui sou uma empresa grande, eu tenho 500 terceiros, eu vou treinar todos os funcionários? Não. Seria uma loucura total para gerenciar tudo isso. E outra, eu não sei quem são os funcionários que entraram, quem saiu, quem entrou, o novo funcionário. Como é que eu vou organizar isso? Como é que eu vou cuidar? E como é que eu vou exigir do RH do meu terceiro para que me alimente, para que eu possa fazer isso com eles? Bobagem total. Aí então, vem aquela pessoa e fala assim, não vai treinar todo mundo. Nós vamos treinar só quem se relaciona com a gente. Ah, tá bom. Você vai treinar o vendedor, tá? Que vai fazer um treinamento de 1 hora, ele vai ficar tão sensibilizado com compliance, e ele vai voltar para a empresa dele e vai convencer 100% da empresa dele, da noite para o dia, para virar todo mundo santo e ninguém fazer mais nada errado, porque ele foi treinado por você 1 hora, né? E agora resolveu. Então, quem acredita nisso, pode colocar a meia na janela e esperar o presente do Papai Noel. Tá? Porque realmente não dá para acreditar numa coisa dessa. Aliás, se o treinamento fosse suficiente para isso, o nosso decreto 8.420 ia falar o seguinte, em vez dos 16 elementos, falar, não, faz um treinamento de 1 hora que está resolvido. Tá? Por que ele não falou isso? Porque não serve o treinamento de 1 hora. Ele é importante? É importante. Mas ele resolve? Não, não resolve. Então, nesse contexto, fica a pergunta, eu devo treinar os terceiros? Por isso que eu respondi, depende. Se o seu objetivo é apenas uma ação de cidadania, fala assim, olha, eu vou dar um treinamento para as pessoas, é legal, eles vão receber um material de treinamento, eles vão receber uma cartilha, eu acho legal, parabéns pela iniciativa, pode fazer. Agora, você vai treinar os terceiros para mitigar o seu risco, nem perca tempo. Essa ação é pífia, não resolve. E ainda tem gente que fala, não, a gente faz o treinamento então por os web-based training. Eu estou mandando os treinamentos online, virtuais. Esqueça, você acha que os caras vão fazer o treinamento? Vão ligar o treinamento lá, vão sair, vão fazer outra coisa, aperta o botão que fez e ponto. Tá? Então, gente, botar a cabeça no lugar. A única questão que resolve a mitigação de risco de terceiros não tem outra. É a implementação do mecanismo de integridade. E demonstrar que esse sistema é de fato efetivo. Qualquer outra ação é tapar o sol com a peneira. Por isso que eu falei, você quer fazer o treinamento para quê? É para mitigar risco? Nem faça. Nem perca seu tempo. Está jogando dinheiro fora. Tá? Você quer fazer o treinamento com uma ação de cidadania bacana? Legal, ótimo. Boa sorte, eu bato palmas, porque isso realmente é legal. Tá bom, Marcelo? Não, muito bom. É bom você ter lembrado isso, Wagner, porque de fato a gente já tratou isso em outras lives, mas isso é sempre uma questão recorrente, verdadeiramente. As pessoas acham que o sistema de integridade, ele se encerra dentro da organização, quando na verdade ele é um passo fundamental interno para influenciar as suas relações externas. Por isso que a gente vive dizendo aqui que a perspectiva ideal é que quem tem um sistema de integridade só contrate com quem tem integridade, porque em não sendo assim,
não faz absolutamente nenhum sentido você ter um programa de integridade propriamente. Porque você pode... E depois... Pode falar. Desculpa, Marcelo, mas e depois o compliance officer vem e fala assim, eu estou cheio de serviço, não consigo fazer tudo que é necessário, porque eu tenho muita atividade. Aí você fala assim, mas como que você tem muita atividade? Aí ele começa a elencar e fala, não, eu estou treinando todos os terceiros. Eu falei, cara, você está fazendo uma coisa que não precisa, que não serve para nada, e está deixando passar boiada atrás de você. Você fica lá matando a formiguinha cor-de-rosa que está na sua frente, e os elefantes atrás passando correndo e você não vê. Né? Então, o compliance officer, ele tem a missão, Marcelo, é a obrigação dele. Ele tem que fazer aquilo que é efetivo, aquilo que ajuda a empresa. Porque aquilo que não ajuda, ele não pode fazer. Ele está jogando dinheiro na empresa fora. Né? Isso é um absurdo quando eu escuto o compliance officer falando essas asneiras. Eu faço isso. Mas por que você faz isso? Ele não sabe. Você fala, escuta, você está fazendo as coisas e não sabe por que você está fazendo. Então, nós todos, e isso eu vou fazer assim, todos nós aqui que estamos na live, todos nós, sintam-se, e eu junto, com a orelha puxada. Nós precisamos raciocinar, nós precisamos pensar, nós precisamos refletir, nós vamos fazer as coisas por quê? Senão nós estamos errando, nós não estamos cumprindo o nosso trabalho, nós não estamos cumprindo o nosso papel. E aí a culpa é nossa, né, Marcelo? Somos todos nós aqui. Então fica esse alerta para todo mundo aqui, para todos nós. Tá? É importante a gente exercer essa capacidade de refletir, porque no fundo é isso, né? Você ser um sujeito íntegro é uma conversa interior primeiro, para que você possa ter essas reflexões. Isso não se encerra e não se acaba. É o tempo todo a gente refletindo, se questionando, para buscar a assertividade das nossas ações e conquistar a efetividade daquela confiança que nos é depositada pelas organizações para buscar o que é de melhor na empresa. E aí eu definitivamente acho que o melhor due diligence nesse aspecto é você exigir o sistema de integridade efetivo daquele parceiro que você tem a perspectiva de gerar negócios e gerar contratações. E acho que essa ideia verdadeiramente tem que ser difundida. Se o seu parceiro tem um mecanismo funcionando e é efetivo, a chance dele fazer coisa errada é pequena, perto daquele que não tem. Né? Então, para que eu vou ficar perdendo tempo e ficar pesquisando bancos de dados e não sei o que e tal, quando eu sei se o meu parceiro tem ou não desejo de fazer a coisa certa. Né? O Marcelo, eu estou olhando aqui o horário. Se você não se importa, eu gostaria de falar o tópico 64. Vamos nessa. Que talvez seja um tópico que ocupe bastante tempo, senão aí depois sobra mais um tempinho aí para a gente conversar. Vamos nessa. Também algumas lives anteriores, a gente falou de indicadores, a gente falou de metas, a gente falou de uma série de coisas. KPI. E eu citei KPI, exatamente, né? A diferença do que é um KPI, do que é um indicador, né? E aí... também veio uma pergunta, e já faz algumas semanas que essa pergunta chegou para mim e eu não consegui encaixar. Tá? A pergunta era o seguinte, olha, Balance Scorecard, muito bacana, legal, tudo, mas o decreto não pede. Para que eu vou fazer? Tá? Então, eu queria só trazer a ideia do que significa esse Balance Scorecard, para que depois cada um decida se faz ou não. O decreto não pede, é verdade, mas... Né? Tem um monte de coisa que o decreto não pede, porque se você não fizer, o seu programa vai cair. Né? Então vamos lá. Primeiro, então eu vou fazer esse resumo aqui. Eu não vou entrar muito no detalhe, porque esse assunto é um assunto vasto. É uma teoria que traz algumas complexidades. Mas eu adianto para vocês que mesmo com essas complexidades, é uma teoria muito útil. Desde que seja aplicada de forma correta. Não pode ser uma coisa aplicada de qualquer jeito. Tá? Então, o Balance Scorecard, ele é uma metodologia para que uma empresa defina seus objetivos estratégicos e ela possa estabelecer formas de medição de uma maneira estruturada e fácil de compreender para podermos enxergar se nós, como empresa, estamos indo para a direção certa. Então, é uma ferramenta de negócio.
tá? O Balance Scorecard. Então, do mapa estratégico da empresa, vai resultar um painel de bordo com um conjunto de indicadores, que são os indicadores principais da organização. Então, como a gente falou agora aí, né, nós estamos falando de KPI, que são os indicadores-chave. Tá? Ou seja, no painel de bordo, nós vamos colocar só indicadores, né, que são os indicadores de performance, né, que são os principais, e não vamos colocar indicador desnecessário. Então, essa teoria, essa metodologia, ela define 4 grupos de indicadores. Então, ainda estou falando na metodologia como um todo e depois a gente fala no compliance. Então, a metodologia define que você tem que ter indicadores de processos, é um grupo, o outro grupo é de clientes, o outro é de pessoas, né, os funcionários da empresa, e o outro indicadores financeiros. Lembrem-se que essa teoria do Balance Scorecard, ela foi criada para a empresa inteira. Ela não foi criada para o compliance. Isso estamos falando na década de 90, quando essa teoria veio, para a empresa inteira. Então, se a gente fosse elencar uma hierarquia de causa e efeito, nós iríamos ter 3 pacotes de indicadores, que são os processos, clientes e pessoas, alimentando o processo de indicadores financeiros, que seriam os resultados macro da organização. Pois bem, vamos para o compliance, então, para a gente fazer alguma adaptação desse modelo. Por exemplo, clientes. Quem são os clientes do compliance? São as áreas internas da empresa que usufruem dos benefícios do compliance. Então, nós precisamos medir se o compliance está, de fato, agregando valor na perspectiva das áreas e para os demais funcionários da empresa. Esses são os nossos clientes. Então, nós teremos que criar um pacotinho de indicadores principais para saber se os nossos clientes estão satisfeitos com o nosso trabalho do compliance. Para o grupo pessoas, nós estamos falando de todos os atores do mecanismo de compliance. Estamos falando das pessoas que estão no nosso departamento, estamos falando dos embaixadores, dos investigadores, os membros do comitê de ética, estamos falando dos auditores. Então, nós estamos falando daquelas pessoas que atuam no dia a dia do compliance. Então, pessoas são essas. Nós vamos verificar se elas estão satisfeitas com o clima organizacional, com a metodologia. Tem uma série de coisas que a gente vai preparar para esse grupo. Nos indicadores financeiros, então, em vez de a gente ficar olhando indicadores de mercado, faturamento e etc., nós vamos olhar para os orçamentos, custos e investimentos que o compliance precisa fazer para manter a chama acesa. Tá? Então, nós temos que saber quanto que a gente precisa, quanto que a gente dispõe, o que a gente está gastando, como que a gente está gastando isso, para poder utilizar bem os recursos que estão à nossa disposição. E nos processos, nós teríamos todos os elementos que compõem o sistema de compliance. Então, nós estamos falando lá daqueles elementos do decreto, estamos falando comunicação, treinamento, risk assessment, estamos falando dos terceiros, os processos de aprovação, os recebimentos de denúncias, as investigações, as medidas disciplinares, ou seja, todo o pacote, isso faz parte do grupo de processos do compliance. Então, nós iríamos então montar esses 4 grupos de indicadores, são os KPIs, e eles vão dar a dica para nós, Marcelo, se o conjunto inteiro é ou não efetivo. E onde que as coisas não estão funcionando adequadamente. Um trabalho bem feito, ele vai mostrar que você consegue alocar todo esse pacote numa página, os indicadores. Então, no meu livro, eu dediquei um capítulo sobre esse sistema, lá do Balance Scorecard, inclusive dando dicas até para formar esses indicadores, como que você faz até um Excel. Usa o Excel, não precisa fazer coisa muito elaborada, mas tem que fazer algo que reflita, de fato, a sua organização. Para mim, agora uma opinião particular minha,
Quem não tem algo similar a isso, provavelmente não vai conseguir falar comigo sobre efetividade. Provavelmente não vai conseguir mostrar a dimensão da importância do tema dentro da organização, porque eu não vou conseguir medir o todo. Mas eu tenho também uma segunda parte para essa pergunta. Aí, então, a pergunta que foi colocada sobre o Balance Scorecard, eu responderia a primeira parte com isso que eu acabei de explicar para vocês, do significado e da sua importância. E por que nós temos que fazer isso se o decreto não pede? Tá? O decreto, ele exige alguns elementos que a sua empresa precisa demonstrar caso ela seja flagrada em ilicitudes, a fim de obter ali uma atenuação a possíveis penalidades. Ou seja, foi a forma encontrada para as autoridades identificarem se a sua empresa é ou não íntegra. Quer dizer, é uma forma indireta que as autoridades estarão buscando na sua empresa se o seu mecanismo é efetivo ou não. E se ele for, as autoridades irão assumir que a sua empresa é íntegra, concedendo as tais das atenuações que a gente está buscando. Mas existem algumas coisas que não estão escritas no decreto. E que se a sua empresa terá de qualquer jeito, a sua empresa vai ter que fazer para dar sustentação ali aos 16 elementos. Existem várias coisas. Por exemplo, ter um compliance officer com perfil adequado. Não está escrito no decreto. Tá? O compliance officer tem que saber o que está fazendo. Porque se ele não fizer, o sistema vai cair, vai desmoronar. Outra coisa, gestão das pessoas que atuam em processos ligados ao compliance. Por exemplo, funcionários do departamento de compliance, os embaixadores, os investigadores, enfim, um conjunto deles aí que precisam ter um conjunto de práticas que devem ser feitas para assegurar que eles estão de fato comprometidos com os resultados, porque senão vai sair de qualquer jeito. Há diversos processos que não são citados no decreto, mas que são fundamentais. Por exemplo, tratamento de não conformidade. Como é que você vai tratar de um assunto se você não tem um processo para você evitar que isso volte a acontecer? Ou os processos para as medidas preventivas. Outro assunto, gestão da legislação. Muda a legislação, o que você faz? O decreto não fala exatamente disso. Verificação da conformidade legal, regulatória. Planejamento para o departamento de compliance. Porque a gente sabe, se você não planejar os objetivos, para que lado que você vai? Como é que você vai medir a efetividade se você não sabe quais são os objetivos? Então, vamos até parar por aqui por conta da hora, senão a gente vai fugir do tema. Então, gente, uma coisa dessas, tão necessária, tão importante, a empresa precisa saber como é que ela vai medir a sua efetividade. Como que ela vai fazer para saber se todos os seus elementos do compliance estão funcionando. E é nesse contexto que o Balance Scorecard aparece. Ele acaba sendo uma ferramenta de gestão que vai permitir que o Compliance Officer estabeleça suas prioridades, defina as suas medidas de correção, correção de rumo ou melhoria, vai auxiliar na análise do desempenho das partes, do todo também, dos elementos, e vai ajudar a você envolver a alta direção para manter o seu comprometimento. Porque talvez numa folha você mostra para a alta direção tudo o que está acontecendo. Por isso, meus amigos, fica a dica. Quem não conhece muito do assunto, vale a pena pesquisar um pouco, vale a pena ir mais a fundo, tratar de criar algo similar, não precisa ser igual, mas tem que ter esses elementos na mão de vocês, como Compliance Officers, para que vocês consigam trazer o benefício que a sua organização merece e que a sua organização espera do seu compliance. Então, Balance Scorecard não é obrigado pela lei, o decreto não fala, nem menciona disso, mas é muito importante que você tenha, porque senão, para mim, você não consegue explicar se o seu mecanismo é efetivo ou não. Tá bom? Muito bom, eu Wagner. fui correndo, eu tive medo de passar do tempo, mas... Não, mas está tudo certo, está tudo certo. Eu acho que esse tempo aí foi precioso para que a gente possa definitivamente esclarecer a importância do Balance Scorecard. Eu já vi modelos de Balance, já fiz um no Excel, já vi aqueles dashboards lindos também.
que traz... Já vi de tudo, mas sempre baseados na metodologia do BSC, sobretudo para você reportar dentro de um órgão colegiado, como é um conselho de administração, exatamente as suas ações, você prestar conta daquele investimento que está sendo feito dentro do departamento de compliance. Também acho que é importante a gente destacar que essa metodologia também é importante para você demonstrar isso, inclusive na hora que você... e nós já tratamos desse assunto aqui, né, Wagner? Na hora que o Compliance Officer solicita, por exemplo, mais recursos da organização para o exercício das suas funções, é absolutamente importante que ele tenha estruturado esses mecanismos do Balance Scorecard dentro da sua metodologia para que ele possa servir de um elemento que retroalimente a efetividade do departamento. Eu queria só fazer uma pergunta. Que ele possa argumentar e ter consistência na sua argumentação, mostrar que ele está pedindo por causa disso. Agora, pelo amor de Deus, hein, gente? Não implementem um Balance Scorecard fazendo indicador de qualquer jeito. Veja as nossas lives lá que a gente falou como que monta indicador. Senão você vai colocar quantas vezes você vai na empresa de gravata borboleta. Olha lá, hein? Isso aí. Mas, Wagner, só para a gente fechar essa questão do BSC, quando se trata de um processo incipiente, um processo novo de implementação do sistema de integridade, qual é o momento que você insere essa metodologia dentro do sistema de compliance da organização, ou ele já está incorporado no nascedouro, sempre vai permear isso? No primeiro dia da implementação, você já tem que pensar sabendo que você vai montar o seu Balance Scorecard. Porque a hora que você vai implantar um processo, você já tem que pensar como é que você vai medir. Uhum. Você não vai ter o seu Balance Scorecard perfeito nunca. À medida que você vai montando o seu sistema, ele vai nascendo e você vai tendo um sistema de medição. À medida que o tempo vai passando, você vai mudando os indicadores, você vai mudando as metas. A gente já falou isso nas lives lá atrás. Você muda, sobe a barra, né? Tem indicador, às vezes, que você coloca uma meta muito lá em cima, você percebe que tem que reduzir. Tem indicador que você percebe que ele é inócuo, que não serve para nada, você tem que mudar. Então, você vai mudando isso aos poucos. Agora, desde o início, você tem que saber que você vai montar um Balance Scorecard para que você possa já ir, tudo que você está implantando, já dando condições para você poder fazer a medida depois. Se você deixar o Balance Scorecard para depois estar tudo pronto, você vai conseguir fazer? Vai conseguir fazer. Mas vai dar um trabalho bem grande, tá? Vai depender de pessoas que conheçam muito bem aí a teoria tal, para ajudar, porque provavelmente o Compliance Officer que não conhece muito bem aí a teoria não vai conseguir fazer um bom trabalho, se deixar isso para o fim. Tá? Muito legal. Deixa eu registrar aqui a participação do nosso pessoal. O Pedro está dizendo aqui que ele usou essa metodologia de Balance Scorecard no escritório dele e tem um resultado muito bom, porque dá essa questão visual que você destacou aqui, ele está dizendo aqui que é muito importante. Tem aqui a... Parabéns, Pedro. Tem a Letícia Villanova dizendo que está com saudade das suas aulas, que gostaria de poder assistir a live inteira, e ela mesmo perguntou se ia ficar salvo. Eu já vou responder, dizendo que fica salvo sim, viu, Letícia? Você fique à vontade. Aqui no Instagram, no site da Compliance Total, você tem a divisão das lives por temas lá, para você poder consultar um tema específico, se for o caso. Eu queria registrar aqui a participação do Rafael Carvalho, doutor Rafael Carvalho. O Rafael Carvalho está dizendo aqui, doutor Marcelo, meu mentor, foi meu estagiário há alguns anos, né? Já se vão alguns anos disso aí. Hoje ele é um advogado de muito sucesso. Para mim é uma satisfação muito grande tê-lo aqui. Muito obrigado pela sua audiência, viu, Rafael? Deixa eu ver, tem outra participação aqui. Tem a Luíse Vieira, está falando do nosso tema, importantíssimo, a questão do Balance Scorecard, e agradecendo a gente aqui, Wagner, pela nossa live,
e também o Gabriel Passos, Gabriel, que é o atual presidente da ANACO, Associação Nacional de Compliance. Nós tivemos aí um processo eleitoral, viu, Wagner? E o Gabriel foi eleito presidente da ANACO. Eu continuo lá como diretor de Relações Institucionais, então, para mim, é uma satisfação muito grande ter a presença dele aqui, contribuindo também para a divulgação desses conceitos de integridade, que é uma das funções da ANACO. Então é isso, né, pessoal? Muito bom. Só o lembrete, Marcelo. Fala mais 30 segundos aí do nosso happy hour. Já ia esquecendo. Pessoal, para quem chegou depois, eu quero dizer a vocês que nós estamos preparando um evento muito especial para o dia 1º de dezembro desse ano. Eu e o Wagner Giovannini vamos encerrar essa nossa jornada desse ano, dessas nossas questões polêmicas de compliance, com uma live especial preparadas para vocês que estão aqui nos acompanhando. Nós vamos fazer um evento no Zoom, em que a gente vai abordar uma série de questões de compliance, e a gente vai falar um pouco mais sobre algumas outras questões polêmicas, vamos rememorar algumas coisas polêmicas que ficaram aí, como o Wagner já fez aqui, e vai ser, pessoal, um happy hour. Vocês fiquem à vontade, quem é de vinho vai de vinho, quem é de cerveja vai de cerveja, quem é de água, como o Wagner já disse aqui, vai de água. Vocês fiquem à vontade. O importante é que vocês participem conosco. E para participar conosco, eu vou mandar para cada um de vocês que está aqui, até amanhã no máximo, um link em que vocês vão clicar, vão fazer um cadastro para que a gente possa selecionar com a mesma prioridade que vocês nos dão aqui semanalmente nesse horário, garantir o espaço para que vocês possam participar de maneira assertiva no Zoom conosco dessa live no dia 1º de dezembro. Então vai ser no dia 1º de dezembro. No mesmo horário. Dia 1º de dezembro, 19 horas, nós vamos estar participando, promovendo esse happy hour para a gente fechar essas questões do compliance. O James está falando aqui, café também. Para quem é de café, vai de café também. Café pode também, gente. Com aquela caneca bacana que você tem aí, ó. Aí, ó, pronto. Vai ser uma satisfação. Semana que vem, vamos estar aqui novamente, mas eu já vou mandar o link para vocês fazerem a inscrição. Semana que vem nós vamos reforçar isso. E o importante, pessoal, é que vocês que estão aqui conosco possam fazer essa inscrição, porque esse evento é para vocês. A gente está aqui com essa missão de propagar as questões do compliance para que a gente possa, mais uma vez, reforçar os nossos conceitos e divulgar os nossos propósitos. Estou vendo aqui bem pequenininho, mas, Gabriel, chimarrão pode também, tá? Um abraço para todos, gente. Pessoal, um forte abraço para vocês. Até semana que vem. Um abraço, Wagner. Até mais. Obrigado para vocês também.